Perguntas para as quais os crentes deveriam procurar resposta. Há uma série de perguntas que eu, quando cristão, me fiz e acho que todos os crentes deveriam se fazer. Eu imaginei respostas para todas e gostaria de saber as respostas que outros tenham formulado. Por que o Deus Criador proibiu fazer imagens de seres que estão nas águas debaixo da terra? E o salmista inspirado disse que ele estendeu a terra sobre as águas. Por que nunca o Deus Criador informou ter criado micróbios? Por que o escritor inspirado informou que o Criador fez primeiro a terra e posteriormente fez dois grandes luminares e as estrelas, deixando claro com a palavra dois grandes que as estrelas seriam pequenas ou pelo menos menores do que o Sol e a Lua? Porque o Deus não prometeu ressurreição para nenhum dos patriarcas, nem qualquer dos seus homens santos antes de os judeus viverem em Babilônia? Porque esse Deus que diz que não muda, após o dilúvio universal, prometeu nunca mais destruir a vida na terra, mas 2 milênios depois prometeu queimar a terra e até acabar com o mar? Porque esse Deus prometeu que, ainda que os judeus se desviassem de suas leis, o trono de Davi teria sucessor perpetuamente enquanto o sol e a lua existirem, e essa monarquia teve fim no período do domínio babilônico. Porque no tempo de Babilônia, esse Deus prometeu destronar aquele império e criar uma nova Jerusalém, onde os judeus nunca mais seriam molestados por gentios e teriam longas vidas, mas não o fez, e menos de 1 milênio depois prometeu uma nova Jerusalém, onde os poucos salvos da nova destruição viverão eternamente, não existindo mais morte. Porque Jesus prometeu que voltaria tão logo que encontraria vivos alguns dos que estiveram com ele, e já passaram quase 2 milênios e ele não apareceu. Porque Jesus disse que antes de sua volta as estrelas cairiam do céu, e na visão de João elas caíram pela terra como figos de uma figueira abalada por vento forte, sendo que elas têm dimensões tão maiores que, na hipótese de uma das menores delas vir na direção da terra, já seria suficiente para destruir tudo, pulverizando o planeta inteiro. Considerando que a palavra divina informa que a terra é plana e estendida sobre as águas, e veio existir antes dos outros astros, que o Sol e a Lua são os maiores astros, que há muitas espécies de vida exceto micróbios, que esse Deus não prometeu ressurreição dos mortos antes de os judeus viverem em Babilônia, que ele prometeu que o reino dos judeus seria eterno como a lua e o sol, e depois de fracassada essa promessa, prometeu um reino eterno sem morte, sem sofrimento, para os que acreditarem no seu Deus Filho, Deus esse que deveria ter voltado há muitos séculos. Alguém tem para essas perguntas respostas capazes de sustentar a crença em um Deus onisciente?